Fala galera, fala caminhantes, Amanda Linardi diretamente aqui do Emirates, pós-partida Arsenal e Liverpool. Gente, o que eu posso falar para vocês dessa partida? Bom, primeiramente de início, a torcida chegando confiante no jogo, né? Não havia, na minha opinião, não havia um sinal de preocupação. Né, havia assim, sabíamos que não seria fácil, né, os torcedores sabiam que não seria uma partida fácil, mas tampouco imaginávamos que seria tão difícil. Então assim, tinha uma confiança, né, e sempre aquela esperança de vencer, a possibilidade de vencer existia, né, entre os torcedores, como existia para mim também e imagino que para vocês. Ao final de partida, não podemos reclamar. Da mesma forma que eu sinto que foi um empate com sabor de vitória, a torcida saiu aqui do estádio com a mesma sensação, sabor de vitória, porém com aquela frustração do tipo, que Liverpool é esse? Sabe, que Liverpool é esse que nós vimos em campo e que, na minha opinião, lembra um pouco aquela partida, a última partida do Klopp aqui no Emirates no início do ano, onde fomos amassados pelo Arsenal, foi 3-1, com o Alisson no gol, aquela partida que ninguém entendeu nada do que aconteceu, parecia que o time não estava em campo. Hoje eu tive uma sensação muito semelhante a essa última partida contra o Arsenal no início do ano. Não reconheci muito o Liverpool em campo, esperava mais de jogadores como o Luiz Dias, por exemplo. Acho que o Darwin tentou mais do que em outras partidas, mas também não aconteceu exatamente como se espera que aconteça. E é a mesma sensação dos torcedores na saída, né? É exatamente o mesmo sentimento deles, essa sensação de, ok, empatamos, foi muito melhor um ponto do que a derrota, e com o futebol que o time apresentou, esse empate saiu no lucro, porém não satisfeitos com essa apresentação do Liverpool, e aí começa a entrar a preocupação do o que vai ser de nós ao longo da temporada, porque agora começa, né, aquele momento, aquele arrastão, né, de quantidade de jogos um atrás do outro. Entra Carabao Cup, FA Cup, Champions League, Premier League. A gente sabe como são as competições inglesas, mas a Champions League assim, é a full, né, a top. E o Slot vai ter que começar a tirar o coelho da cartola. Obviamente, o Liverpool não é o único time que passará por isso, né? Se nós pensarmos aqui nos 5 primeiros da tabela no momento, City, Liverpool, Arsenal, Aston Villa e Chelsea, os 5 estão em competições, em 4 competições ao mesmo tempo. Ainda que o Chelsea esteja na Conference League, que é bem mais tranquila e suave que uma Champions League, eles também começam a enfrentar viagens para fora da Inglaterra, para competir, os outros jogos, etc. Então, assim, todos esses 5 enfrentarão esse turbilhão de jogos até o final do ano, certamente, né? Óbvio. Mas nós estamos preocupados com o Liverpool, né? A gente não está muito preocupado com os outros. Nós queremos saber como que nós vamos lidar com isso, porque com o futebol que apresentamos aqui hoje, com os nossos melhores jogadores em campo, apesar de não ter o Jota, mas estávamos com um time muito bom em campo, como é que isso fica? Né? Porque, obviamente, o Jota, infelizmente, não será o único a ir para o departamento médico. É muita ilusão nossa acharmos que 4 competições não nos prejudicarão. Alguma competição nós teremos que deixar pelo caminho, talvez em nome de saúde dos jogadores, ou para focar só numa Premier League, ou focar só numa Champions League. Não sei o que passa na cabeça do Slot nesse momento. Ele se mostra um técnico mais preocupado com pensamentos a curto prazo, o que para mim faz até sentido, né? Para que falar muito de um jogo contra o Real Madrid, por exemplo, que é só no final de novembro, quando a gente ainda tem partidas até lá? Concordo plenamente com ele. Porém, pensamentos a longo prazo precisam sim ser analisados, e junto com uma diretoria que precisa pensar em contratações na próxima janela, porque o Liverpool mostra uma fragilidade, né, nesse momento, e tenderá a mostrar mais ainda com a quantidade de jogos que virão. Não sei, não sabemos, né, o que passa na diretoria. Se tiver que escolher qual competição, eu quero muito que o Liverpool ganhe a Premier League. Tá? Se ganhar a Premier League com mais alguma competição é lucro, mas eu quero muito mesmo que o Liverpool ganhe a Premier League. Mas óbvio que mostrar um bom futebol, mostrar
boas partidas, o máximo possível nas outras competições, é o que a gente espera de um time como o Liverpool. Eu não acho o Liverpool um time fraco, não acho um Liverpool que não tem tamanho para disputar essas partidas, muito pelo contrário. O Liverpool tem sim time para ganhar a Premier League, tem sim time para chegar numa final de Champions League, para disputar uma FA Cup de igual para igual. Nós não somos pouca coisa. A partida de hoje, sim, hoje deu uma assustada, do tipo, oi Liverpool, o que aconteceu com você? Sabe? E mostra um Slot talvez frágil em como montar um time, talvez. Eu vi que o título da live está como o fim de uma era. Eu não sei se é o fim de uma era. Salah ainda está em campo e o Salah para mim ainda representa uma era Klopp, né? Porque se eu pensar na era Klopp, nos últimos anos eu penso Salah, Mané e Firmino, e o Salah em campo para mim ainda mostra uma era que ainda existe, mas eu acho que sim, começa a mostrar um fim de um ciclo e o início de um novo ciclo com um novo técnico, né? E agora o Slot começará a ser mais cobrado ainda e mais pressionado do que certamente ele já deve estar sendo por ele mesmo. Ocupar o cargo do Klopp não deve ser fácil, herdar um time que o Klopp deixou com todos os títulos não deve ser fácil, e ele vai começar a sentir essa pressão. Certamente, começou a sentir a pressão na derrota contra o Nottingham Forest, mas hoje, com o futebol que nós mostramos hoje, eu acho que vai começar a mexer ali na cabecinha dele. Ok, chegamos aqui, esse é o time que nós temos, e tem que começar a analisar a realidade, expectativas versus realidade. O que o clube espera dessa temporada, o que os jogadores esperam e o que ele pode trazer com os jogadores que ele tem em mãos e com os jogadores que o clube permitirá trazer para ele numa próxima janela, por exemplo, ou se vai trazer, e isso inclui renovação de contrato, né? Seguimos aí sem saber muito o futuro do Arnold, do Van Dijk e do Salah, e isso também é algo muito sério e que impacta o time e impacta com certeza os próprios planos do Slot, isso certamente. Eu esperava muito mais do Liverpool, tá? Eu confesso que eu sabia que não seria fácil, eu estava preocupada com a partida de hoje, mas eu esperava muito mais do Liverpool. Saio feliz diante de um empate com o futebol que a gente apresentou, sim, eu saio, mas saio bastante frustrada porque eu acho que o Liverpool é mais time que o Arsenal. Todo o mérito do Arteta e do Arsenal por anular o nosso jogo, por estarem melhores em campo, por mostrarem que estão se preparando para ganhar uma Premier League, que é o que eles vão buscar. Eles vão buscar a Premier League e a Champions League, mas talvez com mais força uma Premier League, depois de 2 temporadas batendo na trave. Então, obviamente, eles têm todo o mérito, né? Estavam muito melhores, mas eu estou frustrada porque me pareceu um Liverpool despreparado, assim. Não muito pronto para enfrentar esse Arsenal, e aí eu fico me perguntando o que acontece com a gente de uma partida contra o Chelsea para hoje. É porque o Chelsea é pior que o Arsenal? Ou nós estávamos em casa? Qual que é a diferença, sabe? E aí fica para o Slot, e ele que vai ter que começar a mexer nisso e tirar o coelho da cartola. O torcedor do Arsenal, por outro lado, sai muito mais frustrado do que a gente, obviamente, porque eles tinham o jogo na mão, né? Teve aquele momento do jogo quando estava 2-1, que eles estavam até fazendo bastante cera em campo, pareciam esperar o tempo passar mesmo para segurar resultado. Então, com certeza, eles saem muito mais frustrados do que a gente, porque eles tinham tudo para nos vencer e ficarem mais perto ainda do City. Tem muito campeonato pela frente, não está nada perdido, não é nada do entrega a taça para o City, parabéns City, não, nada disso. Tem muito campeonato pela frente, tanto para o Liverpool quanto para City, para Arsenal, tem muita água para rolar. Sigo achando que a disputa ficará entre os 3 novamente, nós, City e Arsenal, mas o Liverpool precisa se preparar. Nesse momento, acho que City e Arsenal estão mais preparados do que a gente, porém, eles também têm as fragilidades deles, e eu acho que o Liverpool precisa começar a jogar em cima do erro dos adversários e não deixar só que eles joguem em cima dos nossos erros, que é mais ou menos o que aconteceu na partida de hoje. Mas de resto, é isso, vamos confiando, porque somos torcedores, acima de tudo, sempre
torcendo muito e apoiando. E, gente, nada perdido, tem muito campeonato, mas sim, mudanças precisarão ser feitas, contratos precisam ser renovados, ou pelo menos decisões precisam começar a ser tomadas para esse time entrar em campo 100% inteiro e o Zloty também poder fazer o trabalho dele 100%, sabendo exatamente com que peças ele tem para contar. Mas é isso, vai se fechando um ciclo e abrindo-se o ciclo dele, né? Assim, vai se deixando o ciclo do Klopp e abrindo o ciclo do Zloty. Haverão muitas comparações, o Zloty começa que derrota e blá blá blá, mas não é de todo mal. Temos um bom time, temos um bom técnico e temos tudo sim para recuperar e ainda brigar por esse campeonato e pelas outras Copas também e chegar o mais longe possível na Champions. Falou, galera! Amanda Linardi, diretamente desse frio de Londres, aqui do Emirates para vocês, com muito carinho e muitas saudades. Valeu, até o próximo jogo. Aqui você já sabe, você não caminha sozinho. Tchau!